Tancredo de Almeida Neves foi uma das grandes lideranças políticas do nosso tempo. No mesmo ambiente aonde militava Carlos Lacerda e as figuras tão proeminentes da UDN, a União Democrática Nacional, tinha no campo do PSD, partido de Tancredo, também figuras que Tancredo liderava e um ambiente político onde Tancredo sempre exerceu o papel da conciliação. Aliás, Tancredo recebeu esse nome de seus pais porque Tancredo significa o grande conciliador, aquela pessoa da palavra sábia. Ele foi o sexto de 12 irmãos e começou na política como deputado estadual, lá quase chegando aos 40 anos de idade, e desde então passou a exercer uma enorme influência política no Brasil. Para falar mais desse personagem que contribuiu para escrever a história brasileira do último século, eu estou gravando esse vídeo e eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar à vontade e ativar o sininho para você saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Tancredo nasceu em São João del Rei, era um mineiro clássico, daquelas figuras que valorizavam o fato de ter nascido em Minas Gerais. Ele começou a ter destaque quando foi eleito deputado federal e, na sequência, assumiu o Ministério da Justiça no governo de Getúlio Vargas. O governo de Vargas, naquela década de 50, foi um governo bastante conturbado, aonde Tancredo teve um papel fundamental. Para a gente fazer um breve retrospecto, Getúlio começou a ser atacado pela UDN, liderada por Carlos Lacerda, e sofreu uma pressão muito grande, sobretudo uma pressão popular, mas também uma pressão das Forças Armadas que manifestaram a sua intenção de deixar de apoiar Getúlio Vargas naquele momento. Tancredo foi o fiel escudeiro de Getúlio Vargas. Ele militou literalmente até o último minuto para que Vargas ficasse na presidência e enfrentasse os desafios que o ambiente político impunha a ele. Para vocês terem uma ideia, Tancredo estava presente quando Vargas escreveu sua carta-testamento, mesmo sem revelar a Tancredo do que se tratava ou quais eram seus planos. Encerrada a carta, Getúlio entregou a caneta que ele usou para escrever e assinar a carta-testamento para Tancredo, de presente. E depois, à noite, Tancredo estava lá no palácio, ouviu o tiro e foi a primeira pessoa a chegar até o quarto onde Getúlio Vargas tirou a própria vida. Tancredo foi uma grande testemunha de tempos complicados no Brasil. Passado esse episódio com Getúlio Vargas, ele militou sempre de forma democrática para que o país encontrasse o seu caminho para seguir adiante. Ele, então, resolve, já em 1960, se lançar candidato ao governo de Minas e perde para Magalhães Pinto, o seu opositor da UDN. Naquele momento, Tancredo sentiu o peso, a força das traições dentro do próprio partido. Mas ele, como bom mineiro, entubou tudo, engoliu quieto, nunca proferiu uma palavra dura contra aquelas pessoas que ele sabia que não tinham sido leais com ele. E foi trabalhar, foi desenvolver suas atividades longe do campo político, até que, dessas coisas que a vida política tem, sobretudo no Brasil, 2 anos depois, menos de 2 anos depois, 1 ano e meio depois, Tancredo surge mais uma vez como aquela figura conciliadora, porque o candidato eleito para presidente nas eleições de 60 havia sido Jânio Quadros, que foi eleito com o apoio da UDN.
Mas tão logo começou o seu governo, foi dando demonstrações de que ele não tinha elementos necessários para administrar o Brasil naquele momento. Se revelou uma pessoa fraca, confusa, cheia de contradições, até que a própria UDN começou a servir de oposição ao governo de Jânio. Jânio, alguns dizem que, para tentar resgatar o apoio do povo, resolveu renunciar ao seu mandato de presidente da República, mas ao invés de ser aclamado para voltar ao cargo, ele foi esquecido e logo começou-se a se tratar da sucessão. Naquele momento, a posse de João Goulart, que havia sido eleito, é importante lembrar que naquela época o Brasil votava, os brasileiros votavam para presidente e votavam separadamente para vice-presidente. João Goulart havia ganho as eleições e era o vice de Jânio naquele momento. Só que havia um clima, isso o mundo todo já vivendo um momento conturbado, havia um clima que colocava João Goulart próximo aos movimentos comunistas mundo afora desde aquele momento e corria o risco de não darem posse a João Goulart, apesar de estar previsto na Constituição que este deveria ser o caminho a seguir. Eis que então João Goulart assume num momento onde o sistema de governo brasileiro se torna um sistema parlamentarista. E o primeiro-ministro, vejam vocês, é justamente Tancredo Neves. Tancredo, desde o primeiro momento, começou a articular para que João Goulart pudesse assumir a presidência. E quando isso aconteceu, o Congresso organizou esse sistema parlamentarista e Tancredo, então, foi empossado como primeiro-ministro. Esse sistema durou perto de 2 anos, até que Tancredo saiu e se candidatou novamente a deputado federal por Minas Gerais, sendo expressivamente eleito. Os momentos conturbados do Brasil continuaram. João Goulart teve uma presidência muito difícil. O mundo vivia as tensões da Guerra Fria e João Goulart começou a emitir sinais de que alinharia o Brasil com a União Soviética, com Cuba, e isso gerou uma reação muito forte dentro do país. Desde o momento em que João Goulart deixa Brasília, o Senado Federal começa a se organizar para declarar vago o cargo de presidente da República. E aí há um dos episódios mais controversos da história recente do Brasil, porque a Constituição previa que o cargo de presidente só estaria vago caso o presidente se ausentasse do país. Entretanto, os relatos são de que João Goulart estava em Porto Alegre e não no Uruguai. Mesmo assim, o Senado declara vago. Tancredo exerce um papel de oposição ao regime militar desde o primeiro momento. E mesmo a UDN, que naquele episódio da tirada do João Goulart do poder apoiou os militares, logo viu que os militares não estavam mais interessados em fazer um governo de transição até novas eleições no Brasil. Os militares entraram no poder e ficaram, e a própria UDN, então, se posiciona contra o regime militar. Em 1979, Tancredo assume a cadeira de senador por Minas Gerais. E em 82, ele se candidata novamente ao governo do estado, dessa vez com uma vitória muito contundente. Ele assume o governo de Minas e talvez exerça ali o seu cargo mais importante dentro do seu espírito mineiro. Tancredo tinha frases maravilhosas. Ele dizia que o mineiro era uma figura muito católica porque era criada nas montanhas de Minas, mais perto de Deus. Ele era um glutão, adorava comer e beber bem. Era uma figura simpática que cativava os amigos e que valorizava os amigos. Tancredo teve essa fama de conciliador porque, de fato, ele era o conciliador. Ele conseguia conversar com as pessoas da oposição, com as pessoas do seu partido e construir o entendimento possível, deixando como exemplo que, de fato, a política é a arte do possível.
porque temos ali dentro dela, na militância política, diversas correntes que não concordam em quase nada, mas entendem que é preciso avançar pouco a pouco, mas de forma contínua. Tancredo foi um exímio político e, por isso, em 1984, quando o regime militar já dá sinais claros que chegará ao fim, Tancredo é ungido para ser o candidato a presidente de um processo de eleição direta. Entretanto, as diretas já, um movimento que ficou tão conhecido na década de 80, aonde tentava devolver ao brasileiro a possibilidade de escolher o seu representante através do voto direto, esse plano foi adiado. Venceu a eleição indireta no colégio eleitoral. E Tancredo Neves, então, foi enfrentar Paulo Maluf, que era o candidato apoiado pelos militares. Tancredo dizia na época que enfrentar essa eleição no colégio eleitoral era ruim, mas que não fazê-lo era péssimo. Ele, então, entra na disputa e vence com uma sólida maioria dos votos e é eleito presidente da República do Brasil, o 23º presidente eleito de forma direta. Mas vejam só o que é o destino. Tancredo foi eleito em 15 de janeiro de 1984. No dia 14 de março, ele aparece, então, com uma doença que o leva a ser hospitalizado. Era um desconforto, um mal-estar, aquilo foi se agravando e quando ele é hospitalizado ainda em Brasília, a situação de saúde dele já era muito delicada. Tancredo foi um dos presidentes mais velhos a serem eleitos no Brasil, mas ele tinha uma frase que definia o seu pensamento em relação à idade. Ele lembrava que a Alemanha foi reconstruída pelo chanceler Adenauer aos 70 anos de idade e que Roma foi incendiada por Nero aos 27. A idade para ele não era um fator importante, porque ele sabia que o vigor, a grande expectativa de fazer uma gestão do Brasil no momento onde o Brasil passava por uma transição do regime militar para a democracia, aquilo o motivava porque ele sabia que o Brasil estaria em boas mãos e faria um governo de conciliação para que a gente pudesse apaziguar o país. Mas o destino lhe pregou uma grande peça e pregou uma grande peça também aos brasileiros. No dia 21 de abril de 1985, Tancredo Neves falece sem tomar posse como presidente. A sua morte despertou uma comoção poucas vezes vista no Brasil. Para aquelas pessoas que acompanharam a morte de Ayrton Senna, talvez algo que se assemelhe ao que aconteceu no país quando Tancredo Neves foi anunciado morto. Ele foi, no seu cortejo, chamado de Rei do Brasil. Esse era o sentimento. As pessoas repetiam, gritavam, ei, 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 Tancredo é nosso rei, porque ele guardava as esperanças do povo brasileiro, as esperanças de dias melhores para o Brasil. Infelizmente, Tancredo não colocou em prática o seu plano de governo, não conseguiu ter um governo onde ele poderia estar com aquelas pessoas que desfrutavam de sua total confiança e que ele sabia que estavam preparadas para gerir os desafios do Brasil. O Brasil ficou órfão de Tancredo e aí se seguiu a presidência de José Sarney. O resto foi uma consequência daquele momento. A hiperinflação, o Brasil em dificuldades crescentes, até que em 1994 a gente tem a estabilidade econômica através do Plano Real, com Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Vejam vocês que Tancredo foi uma figura que acompanhou diversos momentos cruciais da história brasileira e sempre fez isso buscando a conciliação. Ele era um homem tranquilo, sereno, extremamente inteligente. Como eu falei, um homem leal. Eu tive o privilégio de conviver
algumas vezes, ainda muito pequeno, com Tancredo, porque meu pai fazia uma leitoa pururuca que ele gostava muito, eles eram amigos e Tancredo, por algumas vezes, foi lá se deliciar com a comida mineira que saía lá em casa. E eu guardo dele, não coisas que ele falava, porque eu era muito pequeno para compreender, mas o que eu guardo dessa cena que está na minha memória, desses momentos de Tancredo Neves, era a energia que havia em volta dele e o olhar de admiração que todas as pessoas destinavam a ele quando ele estava no ambiente. Tancredo morreu deixando imensas saudades e até hoje o Brasil não tem ideia de quanta falta ele faz.